seguir exatamente a lógica do primeiro bimestre. Tá? Então, aquela fórmula, né, de que a questão semanal ela vai corresponder a uma fração de nota e também a presença. Tá? Então, essa questão semanal, inclusive, já foi disponibilizada aí a questão de hoje para vocês. Né? Então, fiquem atentos. Eu imagino que todo mundo tenha entendido aí como que foi o cálculo da nota. Né? Então, vocês tiveram a nota do primeiro bimestre, 60% correspondeu aí à avaliação bimestral, né, aquela que vocês fizeram semana passada, e os outros 40 pontos vieram da divisão de 40 pelo número de exercícios que vocês fizeram. Né, e aí veio a média de vocês, a soma dos dois. Cada exercício não enviado, além de não somar o ponto, implicou aí em falta. Então, como cada aula equivale a três presenças, né? Então, cada exercício não enviado somou aí 3 faltas. Enviar a questão sem acertar, né? Só responder ela, mas não responder a correta, vale a presença, mas não vai somar a fração de nota, né? Então, tudo isso foi considerado no primeiro bimestre e agora vai ser exatamente igual para o segundo. Tá? Então, vai ser a mesma metodologia, o mesmo estilo, o mesmo padrão, né, como a gente já vinha fazendo, não muda nada. Segundo bimestre, prova valendo 60, e essa questão aí, essas questões semanais valendo o resto da pontuação, 40 pontos. Né? Então, nós teríamos aí a mesma lógica, e, né, já para vocês se prepararem, a semana de provas de dezembro, ela será na primeira semana de dezembro. Né? Então, olhem lá no calendário, primeira semana de dezembro, aí nós teremos a avaliação do segundo bimestre, e aí a gente vai falando sobre isso quando chegar mais próximo de lá. Com relação à prova do primeiro bimestre, de um modo geral, foi todo mundo muito bem, né? Eu acho que talvez um ou dois não tiveram nota na média, né? Então foi todo mundo muito bem, aí todo mundo conseguiu responder as questões, né? Conseguiu aí compreender, né, a disciplina, enfim, né, um resultado bastante positivo, né? Enfim, com as notas boas é sinal de que vocês estão conseguindo pelo menos entender o que eu estou falando, né? E aí vocês conseguiram responder as perguntas. Óbvio que não eram perguntas fáceis, óbvio que exigiu uma certa pesquisa de vocês, mas, enfim, paciência, a prova é online, vocês têm o direito de fazer isso, e fizeram bem feito aí, tiveram boas notas. Então, de um modo geral, a turma toda aí ficou com uma média entre 8 e 9, alguns 10, né, ou 100, né, nota de faculdade até 100, e aí tiveram 3 ou 4 aí que, infelizmente, ficaram abaixo da média, mas, enfim, tudo é possível recuperar nesse segundo bimestre ou no exame final também, né, que vocês têm direito de realizar lá no final do ano, né, lá no meio de dezembro. Mas, enfim, isso a gente vai falar sempre mais para frente. E agora a gente volta, a gente retorna com o nosso conteúdo semanal, né, a gente retorna aí com a nossa disciplina, voltando, né, com um assunto que ainda está dentro da esfera do poder legislativo. Né? Então, bimestre passado, a gente encerrou falando aí do processo legislativo, como é que se formavam as leis, ou seja, né, poder legislativo. Hoje, a gente vai falar um pouquinho dos parlamentares. Né? Então, eu vou compartilhar aqui o material, esse material sempre está disponível lá para vocês. Hoje a gente vai falar dos parlamentares, né? Então, vejam, a gente continua dentro do poder legislativo, mas agora a gente vai falar da figura das pessoas, né? Os nossos eleitos aí, os parlamentares que compõem esse poder legislativo, falando especialmente aí de um assunto que de vez em quando vira polêmica aí no noticiário, né? Que são as prerrogativas
Muita gente chama de privilégios, né? Então, os privilégios que esses parlamentares têm, não no sentido de remuneração, de verba, de nada disso, são as proteções legais que eles possuem para poder exercer o mandato, né? Então, o que acontece? O parlamentar, ele é a figura e a pessoa que atua em nome de um dos três poderes, né? Então, nós temos lá os magistrados no judiciário, nós temos o chefe do executivo no executivo, né? E nós temos os parlamentares no legislativo. Se vocês forem ver, cada um desses membros, né, eles detêm aí as suas proteções. Por quê? Essas pessoas, elas, por ofício, né, em razão daquilo que elas devem fazer, muitas vezes elas vão ir contra, né, um contra o outro, um criticando o outro, ou um desconstruindo, né, o que o outro propôs. Então, vejam, é próprio desses parlamentares que eles exerçam a tal da oposição. E ao exercer a oposição, né, ir contra, né, por exemplo, o presidente da República, naturalmente vai criar aí uma aversão, vai criar aí um problema, vai criar aí um conflito contra, né, essa pessoa que ele está indo como oposição. Então, a Constituição, ela precisa garantir que essa pessoa realize a oposição sem ser, né, prejudicada no sentido de sofrer sanções, sofrer censura, sofrer restrições ao seu exercício do mandato, né? Então, nós temos muito forte aí no nosso direito, no direito brasileiro, na questão constitucional, a garantia da oposição, do pluripartidarismo, né? Então, a democracia, ela exige que, para ser exercida com plenitude, que a gente tenha vários partidos políticos, porque aí a gente vai ter várias ideias sendo discutidas. E quanto mais ideias e quanto mais discussões, debates, melhor, né? Teoricamente, melhor seria o resultado, porque, né, todos os lados seriam ouvidos. Então, é necessário aí para a questão da democracia que haja, né, críticas, que haja aí uma oposição, até mesmo para fim de fiscalização, né? Então, essa oposição hoje no Brasil, ela exerce um papel bem importante de fiscalizar o poder, né? Então, nós temos aí esses parlamentares, esses partidos políticos por trás dos parlamentares, uma função social muito importante, né, de fiscalizar, já que eles estão indo contra, né, estão indo aí, de certa forma, tentar minar o poder que está no cargo, eles detêm essa prerrogativa importante. Então, esses parlamentares, eles precisam ter uma certa segurança ao exercer isso. E essa segurança vem da Constituição, né? Então, a Constituição, ela prevê lá do artigo 53 até o 56, aquilo que a doutrina chama de Estatuto dos Congressistas. São as prerrogativas, são as proteções aí que os parlamentares têm. Para quê? Exatamente para isso, exatamente para fins de permitir que, né, eles atuem com uma certa plenitude e não sofram aí uma censura, né, uma violência política no exercício desse mandato. O problema é que muita gente confunde isso e, em alguns casos extremos, né, muita gente encontra, né, essas proteções como formas de privilégios, né? Então, é aquilo. A partir do momento que a Constituição cria algumas barreiras para que a lei seja aplicada contra esses parlamentares, automaticamente essas pessoas, elas detêm aí certos poderes, né, certas prerrogativas que o resto da população não tem, né? Então, próprio, né, e hoje em dia está havendo uma campanha, já há algum tempo, né, uma campanha da mídia também,
contra esses parlamentares, né, de certo modo, a minar tudo aquilo que eles fazem, ou todos os direitos que eles possuem, é, quase sempre estão sendo questionados, né, são privilégios, são penduricalhos, são, né, que eles não são pessoas normais, que eles são seres superiores, que eles têm aí, são seres humanos privilegiados, que o resto da população que se vire. Vejam, não é bem assim, né? Não é bem assim. Eles precisam ter essa proteção, eles precisam, e eles são diferenciados, né? Eles são, não que eles são mais seres humanos que os outros, não que eles sejam melhores que os outros, mas eles têm uma função diferente dos outros, né? Então, o juiz tem uma série de prerrogativas, o juiz tem lá a vitaliciedade, o juiz tem lá a irredutibilidade de vencimentos, tem lá uma série de prerrogativas para ele poder exercer a função dele sem sofrer influência. O Ministério Público tem também, o policial tem, o presidente da República tem, o parlamentar também tem, né? Isso é necessário para o exercício desse mandato. Mas então a lei não se aplica igual a todo mundo. Aí a gente tem que sempre lembrar o que é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade é aplicar a lei de maneira uniforme para aqueles que estão no mesmo patamar, na mesma situação. E a lei tem que ser diferente para aqueles que não estão no mesmo patamar ou na mesma situação, né? Então, vejam, se eu considerar e jogar os políticos em geral, né, os parlamentares, no mesmo balaio, na mesma situação da população em geral, eu estou violando a igualdade, porque, né, esses parlamentares, eles não são exatamente iguais, a função que eles exercem não é igual da população em geral. Então, eu tenho que segregar eles, eu tenho que criar alguns dispositivos específicos para eles, né, porque senão eu estou violando a igualdade. Só que é aquilo, né, o que a mídia fala e o que os jornais escrevem, enfim, é aquele sentido do princípio da igualdade absoluto, né? Todo mundo tem que ser igual perante a lei. Veja, essa é a primeira versão, né? Essa talvez seja uma das interpretações, mas a gente já viu isso, a gente já falou sobre isso, não é a melhor interpretação do princípio da igualdade, né? A igualdade absoluta, ela não é e não reflete a igualdade que existe na Constituição. Enfim, né? Óbvio, alguns abusam, alguns usam, né, e se aproveitam desses privilégios, se aproveitam, né, muitas vezes é utilizado aí de uma forma indevida. Sim, mas é necessário, né? É necessário. O que esse Estatuto do Congressista vem trazer? Vem trazer, né, em parte dele, a questão das imunidades. A gente vai ver as imunidades hoje, e na próxima semana a gente vai ver as hipóteses aí em que eles vão sofrer, sim, né, situações aí que vão trazer a perda do mandato. Então, hoje a gente vai trazer as proteções, aquilo que eles podem fazer sem ser punidos, e na semana que vem a gente vai ver as situações que eles vão, se eles fizerem, eles podem ter aí a sanção, né, podem ter aí o problema da perda do mandato. Então nós vamos ver esses dois aspectos. Hoje as imunidades, semana que vem a perda do mandato. Inclusive já está liberada aí a aula para vocês da semana que vem, né? Então, basicamente o que acontece? Os deputados e senadores, né, esse é o artigo 53 da Constituição, vai falar que eles são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, vejam, deputados e senadores são invioláveis. Significa que a lei não vai considerar, não vai se aplicar por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos, o seu direito de manifestação, né? Exatamente é o que o parlamentar precisa exercer, né? Quando ele vai votar um projeto de lei, quando ele vai propor um projeto de lei, ele vai fazer uma crítica a um poder, né, um chefe do poder executivo, tudo isso ele precisa falar, né? Então vejam, ele não vai responder
civil e penalmente, em razão da opinião, em razão daquilo que ele fala ou escreveu, né? Então, vejam só, precisa ter essa proteção, precisa ter, senão qualquer situação que ele critique, por exemplo, um chefe do executivo, vamos imaginar, né, e vocês estão tendo lá o direito penal, vamos imaginar que qualquer situação enquadra lá naquelas hipóteses de difamação, calúnia, injúria, né? Então, toda vez que você fala publicamente aí que um chefe do executivo está, né, usando dinheiro público indevidamente, o que é isso lá no direito penal? Se você não provar isso daí, você está falando e você está caluniando a pessoa, né? Então, veja, se a gente pegar os políticos e começarem a se autorizar aí que eles sejam penalizados por isso, a oposição não pode mais falar nada, né? A única coisa que eles podem fazer é elogiar, porque a hora que criticar, eles vão ter aí esse problema, né, tanto civil, lá no dano moral, quanto penalmente aí, injúria, calúnia e difamação. Esse é o sentido que nós temos, esse estatuto dos congressistas, em específico lá no artigo 53. Basicamente, o que existe aí de proteção aos parlamentares, né, que aqui a gente chama de imunidade. Existe a imunidade material, aquela que eu acabei de mencionar, né, com relação aos votos e palavras e opiniões, que a gente já volta a falar. Uma imunidade formal, né, uma imunidade processual, né, ou que impede, né, por exemplo, a prisão aí desse parlamentar. Então, a gente já vai ver essas duas imunidades que o parlamentar possui, né, então ele vai ter aí, tanto no âmbito do conteúdo, né, quanto no âmbito do processo. E aí, por último, né, o último slide de hoje, a gente vê, inclusive, que esses parlamentares, eles têm a famosa prerrogativa de foro, né, ou seja, quem vai julgar esse parlamentar não é o juiz de primeira instância, sim, né, dependendo aí do âmbito de atuação, vai ser o STF, né, ou o TJ, no nível local. Então, vejam, eles têm essas proteções, né, que muita gente chama de privilégio. O detalhe, né, é que essas proteções, essas imunidades, elas são irrenunciáveis, né, então, enfim, né, a gente pode ter lá aquele candidato, aquele político, aquele que foi eleito fazendo uma escritura pública, uma declaração pública, um compromisso público, renunciando a essas imunidades. Né? Ele pode fazer lá, pode escrever, pode falar o que quiser, mas ele não vai ter o direito de renunciar. Né? Isso é uma proteção inerente ao cargo, e não à pessoa que exerce esse cargo. Então, ele não pode abrir mão. Ele pode até declarar, né? Só que é aquela situação padrão do direito. Toda vez que você cria um instrumento particular ou público, enfim, que vai contra a lei, qual é a consequência disso? É um instrumento nulo, né? É uma declaração que não possui efeito aí jurídico, porque o cargo, né, ele tem essas prerrogativas, né, ele tem essa proteção. Então, essas imunidades que a gente vai ver hoje, começando pela imunidade material, né, imunidade material aqui, que muita gente traz, né, e busca lá no direito inglês, né, o freedom of speech, né, a liberdade de expressão do discurso, né, tradução literal, que liberdade de discurso, que é basicamente o quê? Né, que ele possui aí liberdade, ele é inviolável, né, aquilo que eu já li para vocês lá no primeiro slide, ele é inviolável, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Né? Então, vejam só, tudo aquilo que eles falam lá na bancada, tudo aquilo que eles discursam, né? E aí entra um detalhe bastante importante. Não é só lá dentro do Congresso, né? Não é só lá, né, no dia da votação, não é só lá no dia em que ele está dentro lá da Casa Legislativa, trabalhando,
que se aplica essa cláusula de inviolabilidade? Ela se aplica em qualquer situação em que a pessoa está exercendo esse mandato, né? Então, é muito comum, né, esse senador, esse deputado, ele fazer uma viagem, né, uma viagem, ainda que uma viagem pessoal, né, ainda que uma viagem de férias, por exemplo, e aí chega lá um repórter e faz uma pergunta para ele sobre o que ele acha de tal situação. Ele vai lá e, né, detona, né, critica, enfim, aquela situação pública, né, por exemplo, critica o Bolsonaro. O deputado vai lá e mete o pau no Bolsonaro. Veja, ele não está lá no Congresso, ele está de férias. Ele, né, de certa maneira, sequer era obrigado a se manifestar sobre aquela pergunta. Mas vejam, mesmo assim, vai ter conexão, né? Mesmo assim, isso daí vai ter relação com o desempenho da função legislativa dele. Então, a proteção também se aplica, né? Também se aplica para essa situação, porque faz parte, né, do cargo que ele exerce, essa opinião decorre desse mandato. Qual é essa proteção? Né? Vejam, essa inviolabilidade, né, é no âmbito penal, aquilo que eu acabei de falar, os crimes contra a honra não se aplicam para eles, injúria, calúnia ou difamação, né, aí eu não sei se vocês já tiveram direito penal, parte especial, mas se não tiveram, o que, que é isso daqui? Né? Calúnia é quando você atribui um falso crime a alguém. Né? Então você vai lá e diz, aquele cara lá é ladrão, né? Ele roubou dinheiro público. O que é isso? Você está afirmando, de uma forma falsa ou sem prova, de que a pessoa cometeu um crime. Né? Então você está fazendo o quê? Caluniando ele. Você pode simplesmente atribuir um falso fato àquela pessoa. Né? Então você diz assim, o presidente, ele, ao invés de trabalhar, ele passou o dia inteiro lá brincando de atirar lá na academia militar, ele ficou lá brincando com as novas pistolas lá que ele adquiriu, não sei o que, não sei o que. Veja, você não está atribuindo crime nenhum a essa pessoa, mas você está difamando, você está atribuindo talvez um falso fato a essa pessoa. Então você está difamando ela. E a injúria é aquela expressão, né, aquela situação em que você ofende a honra da pessoa. Né? Então você chama ele de vagabundo, de safado, de sem vergonha, de enfim, né? Desse nível para cima ou para pior, né? Veja, você não está atribuindo, né, nenhum crime, nenhum falso fato, injuriando, você está, né, maculando aí a honra dessa pessoa, aí a gente tem a injúria. Então são os 3 tipos penais aí, clássicos, né, dos crimes contra a honra. Então, esses parlamentares não são, né, processados, né? Mas eu escutei no jornal que o Bolsonaro foi lá e abriu um inquérito policial contra o deputado tal, né? Ou eu escutei que o fato de ir lá e fazer um inquérito policial, o fato de pegar e fazer uma denúncia, né, uma queixa-crime, é exercício do direito da pessoa, mas não significa que ele vai ter razão, né? Então, o fato dele ir lá e protocolar é muito diferente do Ministério Público dar continuidade naquele processo ou de um juiz condenar a pessoa. Então, ir lá e protocolar não significa que ele vai ganhar aquela queixa-crime, né? Não significa que vai ser condenado. Então, ele pode ir lá e fazer esse protocolo, mas a chance dele ganhar isso daí é praticamente nula. Então, veja, no âmbito criminal e no âmbito civil. Né? No âmbito civil, como é que isso se resolve? Principalmente pelos danos morais. Né? Então, quando você critica alguém, quando você fala mal de alguém em público, você está ofendendo muitas vezes a moral da pessoa. Então, os danos morais ou alguma sanção administrativa. Né? Então, no âmbito administrativo também não podem ser sancionados aí,
em razão do quê? Das opiniões, palavras e votos, né? Então, sempre com essa restrição aí de opiniões, palavras e votos. Ele não pode sair matando ninguém, não pode sair maltratando animais, ele não pode sair batendo na esposa, nem nada disso, né? O que é inviolável aqui é o discurso, né? Não o resto da vida particular da pessoa que não tem relação aí com o mandato. Bom, enfim, essa prerrogativa, essa liberdade do discurso, ela é perpétua. Por que isso aqui é necessário? Porque vamos imaginar que esse ano acaba aí o mandato dos vereadores, né? Então, o vereador vai lá e, né, desce a lenha lá no Greco. Aí, ano que vem, o vereador não se reelege. Aí, o que vai acontecer, né? Vejam, teoricamente, não é mais um parlamentar, não tem mais essa proteção. Aí, o Greca vai lá e ajuiza ação contra aquele vereador. Pode isso? Não, porque essa proteção, né, ela é perpétua, ela vai continuar mesmo que esse parlamentar não se reeleja ou saia aí, né, dessa função pública. Ela vai ser perpétua, ou seja, vai acompanhar aí todo o resto da pessoa. Bom, o que acontece? Né? A gente viu que nós temos aí essa proteção no âmbito civil, penal e tudo mais, só que existe um limite para isso, né? Existe um limite para isso, que é o que a gente vai ver com mais detalhes na semana que vem. Mas o que acontece? O abuso dessas prerrogativas, né? Então, ele tem liberdade lá para manifestar seu pensamento, né? De discurso. Só que essa pessoa abusa desse discurso, né? Essa pessoa começa a ofender a honra, a vida pessoal, né? Começa a atribuir falso fato no âmbito particular de um outro parlamentar, ou começa, vejam, existe um limite para isso? Existe, né? Isso está lá no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição, que vem trazer aí a quebra do decoro parlamentar, né? Então, vejam, incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas, né, colocadas aí no artigo 53. Abusar dessa situação, né, pode gerar um processo interno lá dentro do parlamento, em que os próprios deputados podem julgar aí houve uma quebra de decoro parlamentar. E esse decoro parlamentar é algo bastante subjetivo, e ele varia bastante aí de acordo com o tempo, né? Então, quem tem um pouquinho mais de idade aí vai lembrar, né, uns 15 a 20 anos atrás, o simples fato de um parlamentar estar respondendo um processo, né, um processo que seja civil, criminal aí, em razão do exercício de função pública, há uns 20 anos atrás já era um motivo para a quebra do decoro parlamentar, né? Então, vejam só, há uns 20 anos atrás, saía a notícia, por exemplo, que o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra tal deputado, automaticamente, né, a comissão lá, Câmara ou o Senado abriu um processinho de decoro parlamentar, um processinho para a quebra de decoro parlamentar, porque, né, aquela situação era vexatória para aquela casa, para aquela, né, para aquela situação. Veja, isso há 20 anos atrás, né, qualquer processo, qualquer investigação que saía na mídia, era absolutamente comum, né, abrirem processos contra a quebra de decoro parlamentar, e muitas vezes, né, o que o deputado fazia? Ele renunciava ao cargo para que esse processo aqui desse objeto e não fosse à frente, né, não fosse julgado aí como quebra de decoro parlamentar. Vejam só como isso mudou hoje, né, 15, 20 anos depois, né, hoje talvez dos 500 deputados lá que tem lá no Congresso,
dá para chutar aí, talvez 1/3 deles devem ter algum processo aí, carregando, investigando, enfim, apurando aí se eles fizeram algo errado, né? Então, hoje, a quebra do decoro parlamentar é algo muito mais grave, né? Algo muito mais complexo aí de ser considerado, né? Então, é uma questão social. Então, vejam, né, um exemplo aqui de quebra de decoro parlamentar, utilização de Instagram, Facebook e tal, divulgar mensagens ofensivas à honra de alguém, né? Então, imaginar aí, né, pessoa que tem Twitter, né, e fica aí debochando, por exemplo, o nariz de tal pessoa é muito grande, a orelha de tal pessoa, né, parece o Dumbo, a mulher do presidente é isso, o filho do presidente é aquilo. Vejo, isso aí é uma ofensa pessoal, né, é uma situação aí que não tem ligação aí, não tem motivo funcional para isso, né? Então, o que acontece? Esse tipo, né, um exemplo aqui, pode gerar essa quebra de decoro parlamentar com a consequência perda do mandato. Mas, né, apesar da perda do mandato, não vai significar aí um processo penal ou um processo civil, né? E aí, para quem que vale essa regra? Para todos aqueles, né, deputados federais, os estaduais e os vereadores também, né? Então, todos aqueles que integram o parlamento aqui, senadores, né? Também faltou colocar aqui nessa lista os senadores também. Essa imunidade material, né? A possibilidade de falar, não digo o que quiser, né? Não é bem assim, porque o falar o que quiser pode gerar quebra de decoro parlamentar, mas eles têm uma liberdade bastante grande de assim fazer. Bom, evoluindo, ver se alguém fez algum comentário aqui, não, todo mundo quieto, então vamos voltar. A segunda vertente que, né, nós temos aí de proteção ao parlamentar, segundo a imunidade, é a liberdade ou a segurança de que essa pessoa ela não vai ser preso, né, ou permanecer preso enquanto estiver no exercício aí do seu mandato, né? Nós já vamos ver que tem uma exceção, né, mas ele tem aí uma liberdade de ser preso, né, freedom from arrest, tradução do inglês, né, liberdade da prisão, vamos dizer assim, é a possibilidade, né, ou é uma vedação de que ele não pode ser preso enquanto ele estiver aí no exercício do cargo, né? Então ele não pode ser preso ou permanecer preso aí enquanto estiver vigente o seu mandato. E aí nós temos, né, vejam só a redação do artigo 53, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, isso aqui traz uma discussão, né, no sentido de que o que é essa expedição do diploma? Alguns doutrinadores consideram aí, quando ele é eleito, né, assim que sai o resultado da votação, mas não é esse o sentido, né? A expedição do diploma não é proclamação de resultado de eleição. Então, a expedição do diploma é entendido aí quando essa pessoa assina, né, geralmente lá na virada de dezembro para janeiro, quando ela assina lá o termo de posse, né, então quando ela é empossada, quando ela assume efetivamente o mandato, que ela ganha essa proteção. Então, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, né, então vejam só, a não serem flagrante de crime inafiançável, né, então vejam só, eles não podem ser presos, a não ser em flagrante delito, né? Ou seja, aquela situação em que a pessoa é pega no momento, né, do crime, né? Então, no momento do crime, que esse crime seja grave, em que não há possibilidade lá na lei penal de aplicação de fiança, né? Então,
Vamos imaginar lá crime doloso contra a vida, né? Então, veja, eles não poderão ser presos, né, a não ser que sejam flagrante. Então, pegou lá, né, o deputado fugindo, né, do assassinato da esposa. Opa, aí sim é um flagrante de crime inafiançável. Vejam, né, vejam como restringe bastante essa situação. Se não for nessas hipóteses, não pode ser preso. E mesmo nessa hipótese de flagrante de crime inafiançável, mesmo nessa hipótese, o que acontece? O processo ele tem que ser remetido em 24 horas. Aí, se for deputado na Câmara, se for senador no Senado, para que os parlamentares decidam sobre aquela prisão, né? Então, vejam que curioso. Quem decide sobre a prisão do parlamentar não é o juiz, né? A prisão em flagrante resulta ali de um ato imediato da polícia, né? Então, o cara cometeu o crime, ele está sendo preso lá pela polícia militar, civil, enfim, qualquer um do povo, né, que faça essa prisão. Uma vez feita a prisão, né, em flagrante, pode nem existir processo ainda. Então, aquela questão vai ser remetida para o parlamento decidir, né, em 24 horas. O que pode acontecer, né, é algum juiz ou a polícia e tudo mais ter um processo investigativo e o juiz determine aí um mandado de busca, apreensão e tudo mais, e quando chega lá no local, vê a pessoa cometendo um crime flagrante. Aí já existe um processo e tudo mais. Então, o que o parlamento vai decidir não é o mérito, né, se a pessoa roubou dinheiro, se a pessoa matou, se a pessoa, enfim, não é isso que o parlamento decide. O que o parlamento decide, né, ou Câmara ou Senado, é especificamente sobre a prisão, né, o recolhimento à prisão. Então, se essa pessoa pode ficar ou não preso em razão desse flagrante de crime inafiançável, né? Então, veja, ele só é preso em flagrante. Mesmo nesse flagrante, o Congresso vai decidir aí se ele deve ou não continuar preso, né? Então, vejam que é uma situação bem restrita aqui. Um exemplo bem atual, né, um exemplo bastante próximo aí que a gente está vendo e quem está acompanhando, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, tem uma deputada lá chamada Flor Delis que está sendo acusada aí, me parece que tem todas as evidências que ela mandou executar aí o marido dela de uma maneira bastante, né, cruel, enfim, né, quem assiste o jornal aí está acompanhando. E vejam só, né, ela, enfim, é uma situação bem né, peculiar, mas os 50 filhos que eles adotaram, vários deles relatam que estão sendo ameaçados, que existe toda uma coerção aí, ação em cima deles, muitos com medo e tudo mais. Vejam, é uma situação típica, né, uma situação bastante clara de prisão preventiva, né? Vejam, quando o acusado aí ele está ameaçando testemunha, é uma das hipóteses mais clássicas aí de que alguém vai preso preventivamente. E por que ela não vai? Porque ela tem essa proteção. Ela é uma parlamentar, não tenho certeza se ela é vereadora ou deputada, acho que é deputada lá do Rio de Janeiro. Então, veja, né, então nós temos aí essa proteção, né, do Estatuto do Congressista que vai e acaba aí protegendo. Bom, o que existe de atenuação a esse artigo 53, parágrafo 2º, é que o STF tem entendido, né, que se a sentença transitou em julgado, uma condenação penal definitiva, assim se permitindo, né, que esse parlamentar seja recolhido à prisão, né? Então, vejam que, teoricamente, né, se a gente for ler de forma literal aqui o artigo 53, parágrafo 2º, eles não podem ser presos mesmo em, né, condenação penal transitada em julgado. Mas o STF fez uma interpretação aqui diferente, né, e ele permite, sim, a prisão quando, né, é uma sentença penal definitiva no sentido de que não cabe mais recurso,
ou seja transitado em julgado. Não é a condenação penal em segunda instância, né, que tanto se decide, não se discute, e tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Aqui é a definitiva mesmo, a transitada em julgado. Bom, aqui com relação a essa disposição aqui, que no caso de crime flagrante, inafiançável, a Câmara ou o Senado discute, existe quórum qualificado, né, então é maioria absoluta da Casa Legislativa. É a mesma lógica lá da lei complementar, né, não é maioria simples, é maioria absoluta, então é metade mais um dos inscritos lá na respectiva casa, e não dos presentes. Né? Então, essa a situação. Né? Então, e aqui o último item, né, salvo essa hipótese de flagrante, não poderá ser preso desde a expedição do diploma até o primeiro dia da legislatura seguinte. Né? Então, vejam que isso aí vale por todo o tempo que ele fica lá no mandato. A primeira hipótese aqui é a imunidade formal quanto à prisão. E aí nós temos uma segunda imunidade, né, no tocante aqui à forma, é quanto ao processo criminal, né, então, quanto ao processo criminal, que vem no artigo 53, parágrafo 3º, né, então vejam só o que diz aqui essa disposição. Recebida a denúncia, né, contra o senador, o deputado, por crime ocorrido aí durante o exercício do mandato, ou seja, após a diplomação, o Supremo dará ciência à respectiva casa, e, por voto daqueles membros, e aí, de novo, voto da maioria dos membros, ou seja, a mesma lógica lá da lei complementar, eles que vão decidir se aquele processo vai andar, né, ou não. Né? Então, vejam só, você cometeu, né, o deputado, o senador cometeu um crime aí durante a legislatura. O que acontece? A gente já vai ver nos slides seguintes que existe a prerrogativa de foro, então esse processo tem que tramitar lá no STF. Então, o Supremo, né, vai comunicar à Câmara ou o Senado, e eles, ou seja, né, os deputados e os senadores, é que vão decidir, né, ou sustar, né, ou aí permitir o andamento da ação. Né? Então, vejam só que curioso, né, a pessoa, ou o Senado, ou a Câmara, ela pode simplesmente travar o processo, né, até que ele exerça toda aí a legislatura, e depois que terminar o mandato, aí o processo volta a andar. Ainda bem, né, que durante esse prazo está suspensa a prescrição, né, não faria sentido aí suspender o andamento e não suspender a prescrição, então estará suspensa aí o cômputo da prescrição, mas o processo em si, né, ele pode ficar parado ou não, né, pode ficar parado ou não. Então, é uma decisão lá dos membros de permitir que o STF continue investigando ou não. Né? Então, vejam só que o STF ele pode simplesmente parar aquele processo. E aí existe uma outra situação curiosa, né? Porque quando a pessoa perde o mandato, termina o mandato dela, aí ela termina essa prerrogativa, a gente já vai ver mais para frente, que é a prerrogativa de foro ao STF de apurar, né, investigar essa pessoa. O STF vai mandar lá para o juiz, né, do local do crime, do local dos fatos, para apurar. Né? Então, vejam só que o STF, ele abre o processo, mas se ele ficar parado, né, se sustar o andamento, simplesmente a hora que terminar, né, o mandato, o STF devolve, né, ou manda para a primeira instância. Isso aconteceu muito está acontecendo, né, e é recente, aí a questão da Lava Jato. Então, muitos deputados, né, senadores e tudo mais, eles, enquanto estavam no mandato, eles eram investigados pelo STF, né, e muitos brigavam para serem investigados pelo STF,
uma questão bastante lógica, né? O STF tem 11 ministros, né? Como é que 11 ministros vão dar conta de investigar, né, um inquérito policial, aí, um processo criminal? Ele já, enfim, 11 ministros, para tudo que vai para eles não conseguem dar vazão como deveriam e como, né, faz, por exemplo, uma força-tarefa da Lava Jato. Então, muitos deputados e senadores, eles brigavam, né, para que o processo continue no STF, né? Só que aí, quando eles perdiam o mandato, quando encerravam o mandato, o que acontecia? O processo baixava, vamos dizer assim, para a Lava Jato, e aí, nesse caso, caía na mão do Sérgio Moro, né, quando ele era juiz. Então, muita gente fazia isso. E aí nós temos um exemplo bastante clássico aí, né, de 3, 4 anos atrás, daquela nomeação do Lula como ministro para que o inquérito fosse, né, fosse destinado aí, ficasse na mão do STF e saísse da mão do Sérgio Moro. Então, não é parlamentar, mas existe essa prerrogativa parecida de foro, né? Então, o ministro de Estado ele também é investigado pelo STF. E aí a Dilma nomeou lá o Lula, né? Nomeou o Lula lá como chefe da Casa Civil, que é o ministério, simplesmente para que o processo saísse da mão do Sérgio Moro e fosse, né, para o STF. E aí a conversa da Dilma com o Lula estava grampeada, e o Sérgio Moro, quando viu que ele não tinha muito o que fazer, ele divulgou isso daí de forma indevida na mídia, né? Ele tirou o sigilo, na verdade, desse grampo telefônico, e aí caiu na mídia, enfim, foi toda aquela repercussão na época, e acabou que, né, a nomeação do Lula como ministro foi cancelada pelo próprio STF, que considerou lá que, né, enfim, violava os princípios violou o princípio da moralidade da administração pública, que o ministro ele não pode ser nomeado com essa finalidade, né, de não ser preso, né, o ministro tem que ser nomeado por vários outros motivos, menos para ele não poder ser preso, né, então acabou se caçando aí a nomeação do Lula como ministro, né? Então, enfim, são páginas aí bastante recentes do nosso dia a dia, mas no final das contas, o que é isso, né? Que o processo criminal ele fica trancado, ele fica suspenso enquanto essa pessoa exercer o mandato, né? Detalhe que é por crime ocorrido após a diplomação. Então, se essa pessoa cometeu um crime antes, né, antes da diplomação, não, né, aí continua tramitando. Bom, poderá ocorrer, né, essa sustação, né, ela pode ocorrer aí em qualquer partido político com representação na casa legislativa, né, e aí vai ser decidida pelo plenário, né, então leva a votação aí do plenário, ou seja, a Câmara ou o Senado, né, conforme for o deputado, se for deputado, a Câmara, se for senador, Senado. Bom, outro detalhe, né, se for condenado a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, né, nos crimes praticados com abuso ou violação de poder para a administração pública, ou quando for pena maior de 4 anos em qualquer outro crime, o parlamentar poderá perder o mandato eletivo. Né? Então, vejam só que nessas situações, obviamente, ou foi um crime anterior, ou foi um crime que se permitiu a continuidade da investigação, ele foi condenado, né, ele foi condenado por pelo menos 4 anos, quando é um crime comum, ou por pelo menos 1 ano, nos casos aí de crimes contra a administração pública. Né? Então, nesses casos, a gente vai ver semana que vem, é uma hipótese de que se perde o mandato, né? Então esse parlamentar vai perder o mandato, né? E aí sim ele vai poder ser preso em qualquer situação. Né? Então vejam que nós temos essa situação de que quando a pessoa
é condenada, ela perde o mandato. Aí ela é presa porque ela não é mais parlamentar, né? Mas enquanto ela ser parlamentar, ela não pode ser presa. Nós temos aí a imunidade formal, né? Imunidade tanto quanto a questão da prisão, né? Então a pessoa responde em liberdade, quanto a questão no tocante aí ao processo criminal que tem que ficar parado, suspenso, a não ser que, né, o próprio Congresso aí vote que ele deva continuar. E uma terceira imunidade, né, uma terceira prerrogativa, que não dá para dizer que é uma imunidade em si, né, mas é uma prerrogativa, é o foro privilegiado, né, um foro aí diferenciado de julgamento, né. Então, veja, esses deputados federais, senadores e tudo mais, eles vão ser investigados, né, eles vão ser aí julgados pelo STF, né. Então, vejam só, eles têm essa prerrogativa exatamente porque, né, se eles caírem nas mãos, né, não que isso seja ruim, mas enfim, se permitir que eles sejam julgados aí por qualquer juiz ou juiz de primeira instância, tem muito juiz, né, que é imparcial, tem muito juiz que, enfim, a grande maioria, né, são juízes aí que fazem a coisa certa. Agora, é muito fácil, né, a gente perceber exemplos de juízes que vão querer dar uma resposta política, uma resposta social, vão querer, enfim, né, vão querer aí ir além daquilo que eles deveriam fazer, que é só analisar aí o processo e tudo mais. Então, veja, nesse sentido, né, que esses deputados e senadores, eles têm essa prerrogativa de foro, ou seja, tudo aqui, se eles estiverem no mandato e tiverem um processo contra ele tramitando, ou que venha a ser aberto, isso deve ser apreciado pelo STF, né, deve ser apreciado aí pelo STF, uma vez encerrada, né, a legislatura, uma vez encerrada aí essa atuação, aí volta para o juiz de origem, né, então isso vale tanto para o processo criminal em si, quanto para os inquéritos, né, os inquéritos também, eles tramitam aí pelo STF. Então, isso vale aonde, né? Processos criminais. Processos cíveis, né? Uma indenização por, né, vamos imaginar aí um deputado, ele vai lá e está dirigindo o veículo dele, e aí ele fura um semáforo e atropela e causa lesão corporal grave contra uma pessoa. Veja, a parte criminal, né, é o STF. Né? Agora, se essa pessoa entrar com uma ação de danos materiais e morais, aí não é criminal, aí a gente está na esfera civil, aí esse processo vai tramitar onde? No juiz de primeira instância. Né? Então, é só para processo criminal, não é processo civil ou trabalhista. Né? Imaginar que o deputado tem uma empregada doméstica lá na casa dele, né? E aí ela resolve entrar com uma trabalhista. É lá na Justiça do Trabalho mesmo, regra normal de competência. Bom, uma vez que ele perde o mandato, ou terminado aí o mandato, esse processo, se não foi julgado ainda, retorna para a instância anterior, né, ou é encaminhado para a instância conforme as regras de distribuição aí normais de qualquer pessoa. Né? Geralmente é no local onde acontece o delito, né, no local onde aconteceu aí esse delito. E um último item, né, para a gente encerrar aí os slides de hoje, a questão que eles também têm uma proteção no sentido da fonte, né, então o sigilo da fonte, é mais uma prerrogativa, mais um direito, né, que acaba não entrando, não tem nada a ver aqui com prerrogativa de for julgamento, mas eu acabo mencionando, os deputados e senadores, eles não são obrigados a testemunhar, né, ou indicar da onde que eles receberam as informações, né, em razão do mandato. Então, vamos imaginar aí que um deputado, um senador, né, enfim, vamos pegar um exemplo atual que não é de um parlamentar, mas que falou, né, vamos imaginar aí que um deputado, um senador diga que, né,
certas pessoas estão, enfim, né, estão fazendo um conluio, né, para derrubar o presidente, então ele tem informações e tal e tal. Vejam, esses deputados e senadores, eles não podem ser obrigados a dizer quem falou isso, né, de onde eles tiraram essa informação, nem em que circunstâncias receberam essa informação. Enfim, o sigilo da fonte, que é uma prerrogativa, né, que está lá no artigo 53, parágrafo 6º, que é muito parecido aí com a questão da imprensa, né? A imprensa também tem essa prerrogativa de sigilo da fonte, né? Não é obrigado a dizer da onde que veio essa informação, da onde que eles tiraram essa informação. Não é mais uma proteção, né? Só para mencionar aqui, para não passar no vazio. Então, veja, todas essas hipóteses aqui, né, que a gente viu hoje, são situações, né, de imunidades parlamentares, de situações aí que vão trazer uma proteção à atuação dessas pessoas. Claro que, né, existem limites, existem aí situações, né, e aí a gente vê na imprensa, principalmente, que é muito comum um deputado questionar o outro, né, ou entrar com uma ação contra o outro em razão de insultos, né, e vamos pegar um exemplo aí, de certa forma polêmico, né, que é aquele ex-deputado, o Jean Willis, né, entrou com uma ação contra tal e tal pessoa porque ele foi vítima de insultos homofóbicos e racistas e tudo mais. Veja, essas situações, elas não dizem respeito ao exercício do mandato, né? Então, vejam, quando você extrapola o exercício do mandato e ofende a honra de alguém, né, mesmo assim, nesses casos, né, não existe essa proteção, essa imunidade, né? Então, vejam que você chamar um determinado deputado, né, ou ser homofóbico, ou criticar a raça dele, ou ser racista, né, uma injúria racial e tudo mais, não tem nada a ver com o exercício da função da pessoa, né? Então, nesses casos, tem, né, se flexibilizado um pouco aí essas regras. No mais, ele possui uma proteção bastante ampla aí e complexa. Bom, pessoal, basicamente, a Verônica, nossa representante carioca aí da sala, diz que é deputada, foi a mais votada no Rio de Janeiro, né, Flor de Lis. É isso daí. Bom, o Jefferson perguntou, vereadores gostam de imunidade material relativa? Também, também. Não é no limite territorial do município, né? Então, imaginar aí que um vereador esteja numa comitiva, né, com o prefeito lá em Brasília para, enfim, né, em razão do exercício aí da função dele. Então, não é nos limites territoriais, não, né? Assim como o deputado e o senador não precisa ser lá no Congresso, o vereador também não precisa ser no limite territorial dele, não. Desde que ele exerça, né, aquilo em razão do mandato, né? Então, pode ser fora do território. Bom, pessoal, enquanto vocês pensam em dúvidas, né, não esqueçam, vocês já têm aqui atividade de frequência para responder, né, ela já está aberta, inclusive 6 pessoas já responderam. Vocês têm aí até dia 16 sexta-feira, né, sexta-feira até 23h59, aqui, sexta. É sexta-feira, 23h59, para vocês responderem, né. 6 pessoas já responderam, o resto da turma não esqueça dessa pergunta, dessa questão, né, que vale a rota e vale a frequência. Bom, pessoal, eu não tenho mais dúvidas, nenhum questionamento. Então, de novo, agradeço aí a paciência, agradeço aí a compreensão. Semana que vem a gente volta no mesmo